Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Desde já agradecer ao nosso pastor Márcio, pastor presidente desse campo, abençoado. Sou muito grato ao Senhor por ter essa liberdade de poder estar aqui hoje, de cultuar a Deus, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sentir a presença do Espírito Santo, poder adorar o Senhor através dos louvores. Eu estou com um espírito muito grato, porque 3 meses atrás eu já estava dizendo adeus a esse mundo, mas o Senhor é aquele que dá, aquele que tira, aquele que torna a dar, porque Ele tem poder para assim fazer, amém? Queridos irmãos, eu também estou feliz de ver o nosso irmão Ítalo, músico aqui, ao lado do Noel. Para quem não sabe, em 2018, eu precisava compor um jingle para a empresa, e eu fiz a letra e precisava do Noel. Vou falar com o Ítalo, e com o arranjo do Ítalo e do Noel, nós ganhamos um concurso entre 8 grupos para criar uma música, uma letra e uma música. Está vendo? Para quem não sabia, né? Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida, a todos vocês. Queridos irmãos, abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, pastor Márcio falou uma coisa que já chamou minha atenção aqui hoje. Pode acontecer o que acontecer no mundo, nessa época todo mundo tem que se lembrar que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Não tem jeito, até no mundo não cristão, nos países não cristãos, Jesus é falado. Esses dias se lembraram da morte de John Lennon, 40 anos da morte de John Lennon. E a sua ex-esposa, vamos dizer assim, a viúva, estava falando sobre um evento sobre John Lennon, e ela falando da grandeza desse grande músico, dos Beatles, etc, etc. E teve um momento que ela disse que John Lennon, ou os Beatles, era mais conhecido, que era uma frase de John Lennon. Só que ela não falou, como John Lennon falou, que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus. Ela deu um tempo e disse, não, os Beatles eram mais conhecidos do que Buda. Teve cuidado, teve respeito, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Queridos irmãos, assentado como estão, diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, na minha versão, e o vento logo se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse Jesus aos seus discípulos, por que ainda sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, entre eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, estamos aqui hoje, véspera de Natal, véspera onde nosso país e tantos outros países comemoram o nascimento de Jesus Cristo. É uma data figurada, dia 25 de dezembro. Mas o que me chama a atenção sempre nessa época não é as reuniões até 2019, não era os momentos festivos de comes e bebes, de troca de presente. O que me chama a atenção nessa época, queridos irmãos, é que todos nós precisamos dobrar-se, diante desse Deus maravilhoso,
O que mais chama atenção nessa época, quando nós reunimos uma mesa de ceia, é comemorar, não somente nesse mês, ou naquela semana, ou naquele dia, mas ser grato ao Senhor pela vida, pela oportunidade de poder celebrar a vida dEle nas nossas vidas. A tua vida só tem sentido porque existe a vida de Cristo em vós. Louvado seja o Senhor. E aqui esse texto, irmãos, começa dizendo que já era tarde. Por que já era tarde? Porque Jesus passara aqueles dias, ou aquele dia, logo cedo, fazendo algo maravilhoso, como sempre Ele faz. Sempre vem fazendo e continua operando. Por exemplo, você é um milagre, você está aqui, é obra de Jesus. Eu estou aqui hoje porque é uma obra, é um milagre do Senhor Jesus. Jesus passou a manhã ensinando naquele dia. Jesus passou a manhã daquele dia curando. Passou a manhã daquele dia libertando. Jesus continua operando obras maravilhosas nas nossas vidas. Queridos irmãos, e o texto vai dizer que já era tarde. O que isso nos arremete, nos faz a pensar? Não é? Sabe quando você está diante de uma situação que você fala, meu Deus, quanto tempo, há tanto tempo, tantas promessas, tantas profecias, e a bênção não chega, você começa a pensar que já retardou o tempo, já passou o tempo, já não tem mais esperança. E aqui o texto vai dizer, mesmo sendo já tarde, ainda tem o Senhor propósito na tua casa, ainda tem o Senhor objetivos, bênção a conceder a você, a tua família, mesmo ainda sendo tarde. É o Senhor que convida os discípulos, olha, vamos passar para outra margem, vamos passar para outra margem. E Jesus, porque passar o dia ensinando, passar o dia, a parte daquela manhã curando, libertando, ele adentra o barquinho com os seus discípulos, homens, pescadores, que conhecia a navegação, conhecia aquele mar, aquele rio, conhecia aquele trajeto. E Jesus, homem, então agora ele pega um travesseiro e vai descansar. Irmãos, quando o Senhor está nas nossas vidas, quando as nossas vidas estão na mão do Senhor, descanse como Jesus. Descanse como Jesus. A Bíblia vai dizer que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Eu, quando fui internado a primeira vez, até falei aqui já com os irmãos, eu falei com a minha esposa, estou indo, deixa eu já me despedir, porque eu não sei se eu volto. Aí meu filho levou, também já dei uma orientação para ele, aí entrei lá, quase entubado, respirando, precisando de oxigênio. É óbvio, teve momento de medos e temores, mas a maior parte das 3 internações, eu descansei no Senhor. Eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz. Porque mesmo já sendo tarde, mesmo faltando ar, mesmo os pulmões não conseguindo respirar, havia alguém que é dono do ar, alguém que provê todas as coisas. E esse menino, chamado Jesus, nascera, cresceu, viveu apenas 33 anos. E às vezes a gente, quer ir para o céu, mas não quer partir dessa. É desse jeito, Heitor. Quer ir para o céu, mas não quer partir dessa. E a gente se apega a essas coisas. Eu estava na UTI, meus irmãos, quando eu soube que a minha esposa, que boa parte da minha família estava em casa também, com vírus, com todos os sintomas, eu comecei a pensar comigo assim, pastor Márcio, e agora?
aquele pai presente, aquele pai que, né, aquele avô cuidador, está o tempo todo ligando, preocupado, e agora? Não podia fazer nada, porque eu estava ali isolado, Walter. Aí vem as orações, aí vem aquele pensamento, né? Porque a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Então a gente começa a confiar, descansar no Senhor Jesus, mesmo já sendo tarde. Jesus então agora resolve descansar, e os marinheiros, vamos dizer assim, seus discípulos marinheiros, estão ali naquela embarcação, quando de repente vem o vento vem, a tempestade chega. É bíblico, tanto é bíblico, que Jesus vai nos ensinar, em uma dos, né, aqui dos apóstolos, em uma das passagens de Mateus, por exemplo, que o construtor que edificou a sua casa na rocha, sofreu com o vento, sofreu com a tempestade, assim como o construtor que construiu sua casa na areia, também sofreu com o vento, com a tempestade. Mas houve uma diferença, houve uma pequena diferença. Aquele que está edificado em Cristo Jesus, que é a rocha, vai sofrer com as intempéries, vai sofrer com os ventos, mas não vai cair, vai permanecer na mão do Senhor. Este é o Cristo que nós servimos, que a nossa vida só faz sentido porque cremos nele. E Jesus então agora descansando, vem o vento, vem um temporal. E é tão interessante essa passagem, ou o Senhor Jesus estava provocando os seus discípulos, ou realmente ele estava muito cansado, porque a palavra diz que o vento, ao contrário, que o vento temporal forte, já enchia a pequena embarcação de água, e balançava aquele pequena embarcação para lá e para cá, e Jesus não despertava, não acordava, a ponto que um dos seus discípulos começaram a conversar entre eles e dizer assim: escuta, quem vai acordar o mestre? Quem é que vai despertar o mestre? Às vezes, irmãos, é desse jeito, a gente precisa despertar o mestre. O mestre está contigo ou não está? A gente tem que despertar o mestre que há em nós. Ele foi ao céu, mas deixou o Espírito Santo. Ele foi aos céus, mas deixou a sua palavra. Há poder nas palavras, há poder no nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então alguém ali, entre os seus discípulos, resolveu acordar o mestre. Mestre, acorda-te. Não vê, não sente, não percebe que vamos todos perecer? Irmãos, que negócio é esse que vamos todos perecer? Mesmo partindo dessa vida, a gente não perde, porque essa é a esperança da igreja, viver a eternidade. Agora a gente se apega a todas essas coisas terrenas. É óbvio que eu quero ter 100 anos, 200 anos. Mas, irmãos, uma coisa é certa, a gente tem que ter certeza de duas coisas. Até 3, mas vamos ficar só com 2. Certeza que dessa vida nós vamos passar. Não tem jeito. Talvez aquela esperança de ser a igreja que vai viver o arrebatamento. Já pensou? Você não passar pela morte, ser arrebatado? Ora vem Senhor Jesus. Talvez esses sinais da pandemia mundial, talvez seja a última hora da igreja. Eu ouvi dizer, por aí, que com essa pandemia, as pessoas iam tornar mais humanos, iam ter mais sentimento. Vocês acreditam nisso? O que é isso, irmão? Está piorando. Está piorando. Por isso nós que somos igreja, precisamos atentar aos sinais da volta do Senhor Jesus.
Precisamos estar atento à volta do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, se a gente esperar nessa vida, somente nessa vida, seremos considerados os piores homens dessa terra. A esperança da igreja é a volta de Jesus. Por isso os discípulos com medo, porque o medo faz parte da nossa natureza. O medo faz parte, o temor faz parte da nossa natureza. A depressão não. Amém, igreja? Amém. Depressão não. Depressão cai por terra em nome de Jesus. Medo, temor. Depressão não. Fobia também não. Que isso? Você não consegue dormir direito? Grau de ansiedade. Receba essa palavra de libertação em nome do Senhor Jesus. Alguém foi e despertou o Senhor. Mestre, vamos todos perecer. Então o Senhor Jesus levanta como Cristo que Ele é, como Senhor que Ele é, como Deus que Ele é, e nós às vezes não reverenciamos como Ele é. Muitas das vezes nós temos um Cristo ou um Jesus histórico. Muitas das vezes temos um Jesus, como o pastor disse aqui, que está vivo, que não ficou morto, mas muito tem um Jesus ainda crucificado. Então o Senhor Jesus levanta como Cristo, como Deus, e fala com o mar: acalma-te. Fala com o vento: cessa-te. Irmãos, esses dias o pastor Zé Dias deu uma palavra aqui, disse que quase 60 anos, não tinha feito uma cirurgia, fez 3, em um único ano. Não foi, pastor Josias? Eu nunca fiquei internado. Estou chegando a 56, nunca fiquei internado. Um dia eu tive que operar uma hérnia inguinal, entrei de manhã, saí meio-dia. No dia eu fui operar o joelho, entrei de manhã, saí no mesmo dia. Nunca fiquei internado. Esse ano já foi 3 vezes. Não é? Já dá para pedir música no Fantástico. Não é desse jeito? É desse jeito. Olha a experiência. E alguém esse dia estava brincando: nossa, como o Covid está levando pastores. Não é? Aliás, tem um Facebook de um pastor que ele é coveiro, viu? Misericórdia. Toda hora ele está mandando: morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Eu falei: Jesus amado, crente não morre, crente dorme no Senhor. Meu Deus do céu, irmãos. Descanse. É verdade. Confie. A mente da gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Se a mente nos dominar, a gente passa a ter fobia, passa a ter medo acima do limite. Hoje, quando eu estava me preparando para vir para a igreja, eu não estava muito bem ainda, porque eu estou no processo de recuperação, faz 30 dias, 32 dias da última internação, então ainda falta um tempinho ainda para se recuperar. Mas eu dizia: Senhor, no meu pensamento, eu estou indo para a Tua casa, Senhor, eu estou indo para Te louvar, eu estou indo para Te adorar, Senhor, porque durante o dia de hoje não foi fácil. Tem dias que eu amanheço muito bem, tem dia que eu amanheço com muita fraqueza, tem dia que o coração fica palpitando. Há momento que a mente já começa a dizer: olha, já começa, né, querer deixar no estreito. Aí tem que orar, repreender esses maus pensamentos em nome de Jesus. É uma grande batalha. Então Jesus levanta, acalma o mar, acalma o vento. Este ano, irmão, é um ano do choro, é um ano do lamento, é um ano, né, da colheita. Mas se o Senhor permitir 2021, nós queremos crer que Ele é maior que a vacina, que Ele é maior que tudo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Porque o que a gente vê nos governadores é política. Ninguém está preocupado não, se está morrendo, se deixou de morrer. Está nada. Use máscara, use álcool em gel, respeite agora essas datas festivas.
Vigie. Você quer viver um pouco mais? Vigie. Né? Ah, pastor, você não vigiou? Eu vigiei, mas menos vigiando. Eu senti uma tosse no dia 30 de setembro, uma coceira. No dia 1º de outubro eu fui no hospital. Não, você não tem nada não, é uma virose. No dia 5 já tinha 25% dos pulmões. No dia 7 eu já estava sem ar, internado na UTI. No final do mês, que eu já tive alta, eu já estava com 75% dos pulmões comprometidos. Aí eu vi a mão do Senhor, porque com 25 eu precisei de oxigênio. Com 75 dos pulmões, o médico dizia, nossa, a sua oxigenação está alta, está 92, 93, olha que beleza, não precisa de oxigênio. Eu dizia, não, só preciso de Cristo, só preciso de Jesus. Ah, não, você vai ficar 10 dias tomando antibiótico. E com 75 eu não precisei de oxigênio. Teve uma noite lá que as enfermeiras lá, o que esse senhor está fazendo aqui na UTI com esse sorriso? Alguém queria me ver chorando, alguém queria ver minha morte, alguém queria te ver na sepultura, alguém queria te ver na derrota, mas esse Jesus te dá vitória para a honra e glória no nome dele, aleluia. Teve um dia que eu estava mal lá, mas sim mal, desanimado. Aí me disseram, olha, quem vai hoje é o pastor Márcio. Eu quis me arrumar para ficar mais elegante para receber o senhor, mas não tinha jeito, estava desanimado. O pastor chegou, me viu desanimado lá. Era o dia do desânimo. Fez uma oração, deixou uma palavra de bênção. No dia seguinte, chegou lá o corpo clínico, senhor Edson, está saindo da UTI, o senhor está indo para o quarto. Aleluia. Falei, oh, louvado seja o Senhor. Eu precisava daquela visita. Eu precisava daquelas palavras. Eu precisava daquela oração. Porque eu estava como os discípulos. Senhor, não viram que vamos todos perecer? Depois chegou o médico, não sei se o senhor lembra. Não, ele está bem, não, ele está bem, não, ele está bem, ele está bem. Esse médico era um médico gringo. Ele só sabia dizer isso. Não, você está bem, você está bem, está bem, está bem. Graças a Deus. Porque teve uma que disse assim, olha, nós vamos tentar fazer alguma coisa. Porque você deve estar com alguma doença silenciosa. Teus pulmões não estão respondendo. Pegou na minha mão, segurando assim como se estivesse, né, me dando apoio, mas as palavras estavam como me ferindo. Aí eu lembrei que a minha esposa disse na primeira vez, a última palavra é do Senhor. A última palavra é do nosso Deus. O Senhor então agora acalma a tempestade, acalma o grande mar, olha para os discípulos e pergunta, por que vocês ainda sois tão tímidos? Aqui, irmãos, é uma outra mensagem, porque você tem 5 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, já pensou o Espírito Santo falar para você que você ainda é tímido? Ainda lhe falta fé? Já parou para pensar nisso? Crente tem que ser ousado. Na luta, na dificuldade, precisa crer. Toda vontade seja do nosso Deus, está acima de todas as outras vontades. Mas existe permissão do Senhor nas nossas vidas, que Ele vai nos provar na prova, para ver se na prova nós vamos adorar como foi louvado hoje aqui. Se na prova a gente vai buscar em oração, se na prova a gente vai descansar na mão do Senhor. Então o Senhor Jesus olha para esses homens e diz, por que sois tão tímidos? Ainda
Não tendes fé? Irmãos, não vou usar máscara porque eu tenho fé. Isso é provocar o Senhor, como os homens provocaram a Deus lá no Antigo Testamento. Não vou usar álcool em gel porque eu tenho fé. Não, não é isso. Recomendação tem que ser atendida. Mas a fé que existe um Deus único, a fé que existe um Cristo único, vivo, a fé que existe um Espírito Santo, a fé que existe uma palavra de poder, a fé que nos faz acreditar no sobrenatural, porque para o corpo clínico, em alguns momentos, seu Edson, nós vamos fazer exame de AIDS no Senhor. Eu falei, de AIDS? Eu logo pensei assim, missionária, de AIDS? Só conheço a minha esposa, numa vida sempre na igreja. Eu falei, doutora, faz o exame que a senhora quiser. Sífilis. Aí foi fazendo exame. Chikungunya, dengue, zika vírus. Foi fazendo. Aí os resultados chegavam no outro dia. Negativo. Por último, eu fiz 2 exames, fora aqueles outros exames do coração, eu fiz mais 2 específicos do coração. Aí depois da alta me deram um terceiro, porque eles estavam desconfiando de alguma situação. Aí eu fui fazer angiometria, vai enxergar como é que estão as artérias, né, pastor Marcos? Pastor Marcos ficou horas sem o coração ficou na mesa, passou por esse processo de operar, e ali imagina, o coração na mesa, o corpo ali na outra mesa, e se não é Jesus na vida do servo de Deus, Muito bem, aí peguei o exame, fiz o exame dia 8, dia 18, passei na cardiologista, passei mal, pastor, só de pensar, só de pegar o resultado, falei, meu Deus do céu, eles estão desconfiando que o coração deve estar com 80 de cálcio, 90 de cálcio, 50 de cálcio nas artérias. Por mais que a medicina seja avançada, o Edson tem temor, tem medo também, mas também tem fé. Levei lá o resultado para a doutora. Nossa, seu Edson, quantos anos o senhor tem? Quase 56. Alguma coisa aí, doutora, me preocupa? Não, 0 de cálcio. As suas artérias estão limpas, E foi falando, ou seja, negativo. O que eu quero dizer, irmãos? Nós passamos por esse processo do barco no vendaval, da tempestade forte, mas o Senhor estava lá, como está na tua casa, na tua família, aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus, Então a gente é grato ao Senhor, é muito grato. Eu vi a união da minha família, eu vi a união do campo, a preocupação do meu pastor. Teve uma vez que eu mandei uma mensagem para ele, eu não sei se ele interpretou como despedida, quando o senhor falou assim, o Hernani está, a Maísa está, o Naninho está com vírus, Eu respondi para o senhor, pastor, cuida deles, É como eu estava dizendo, cuida deles, porque eu não vou poder fazer mais nada. Mas o pastor, fica em paz, Edson, fica em paz, o Senhor já te deu vitória. Irmãos, é esse Cristo que nós celebramos hoje. É esse Jesus que a orquestra louvou, que o coral adorou. É esse Cristo que nós adoramos, irmãos. É esse que nascera há mais de 2000 anos atrás e continua vivo, reinando para todo sempre. Irmãos amados, o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu, e maior é Ele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então creia na vitória, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos?
Jesus é bom, né? Ele é grande. Por mais dificuldade que nós passamos, irmãos, nós estamos caminhando pelo deserto. Se lembra quando Deus, a palavra fala, quando Deus levantou Moisés para poder conduzir o povo para uma terra prometida melhor, mas passou pelo deserto. Deserto é lugar de sofrimento, de sol muito quente, é lugar de desespero, lugar de sem alimento, sem água, é lugar de aperto. É assim que nós estamos passando mormente por esse ano. É no meio de um deserto com muita dificuldade. Só que diferente, ao nosso redor, muitas doenças que nós estamos vendo e notícias vindo para nós, notícias ruins, péssimas, né? De doenças, pessoas importantes morrendo, pessoas de muito dinheiro morrendo desse Covid. Então é um vírus que não escolhe a pessoa, não escolhe a nação, nem tem nem pobre e nem rico, avança e contamina, e olha e leva. Por isso que eu falo, o povo de Deus está nas mãos de Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Se essa doença vier e nós não suportarmos, nós estamos na mão do Senhor, e que a vontade dele seja feita, aleluia. Pastor Edson estava pregando, estava me lembrando, esse ano eu perdi minha mãe, também de Covid. Não faz nem um mês que ela foi sepultada, dia 23 de novembro. Ela estava forte, firme, cabeça muito boa, e realmente só tinha algumas dificuldades para andar, né? Alguns problemas clínicos apenas, mas a doença veio e Deus assim aprove a levar ela para a eternidade. Amém? O ano passado, também no dia 23 de setembro, Deus levou meu pai também. Aprove levar meu pai para a eternidade. Então são anos, esses 2 anos, 2019 e 2020, foram 2 anos muito marcantes para nós da família. Mormente nossos filhos, eu e a Maili, ela está sentindo muito, muito mais do que eu, porque ela sempre esteve muito perto do pai e da mãe, cuidando deles o tempo todo. Eu rogo que os irmãos orem pela nossa família, amém? Para que Deus nos console, nos dê força para vencer. Glória a Deus. Minha mãe tinha uma ilusão muito grande, e um sonho muito grande de estar no casamento da minha filha. Mas não vai acontecer isso. Deus a recolheu antes. Mas Deus é bom. Não é por causa dessas intempéries, essas turbulências que acontecem na nossa vida que nós vamos se desanimar. Irmãos, nós temos que levantar a cabeça, continuar marchando, porque Ele é poderoso e Ele já enviou o Consolador para nos consolar, que é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não é fácil não, irmãos. A gente passa por situações difíceis, né? Bom, Edson não chegou nos 60. Quando chega nos 60, a palavra mesmo, 60. A palavra mesmo diz. Senta que não tem jeito. Não é fácil. Não estou querendo desanimar não, mas o Marco está chegando, né? Chegou. Irmãos, não é fácil não. Só Jesus que tem misericórdia, né?